Seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós estamos com a presença aqui do Heron Cordeiro, nosso querido intérprete de Libras, e vamos passar para vocês as seguintes ideias, as ideias sobre transformação de energia. É um conteúdo voltado para você, aluno do 8º ano do ensino fundamental. Bom, quais são os objetivos desta aula? O objetivo está sempre focado no aluno, certo? Então, eu gostaria que você, aluno, pudesse compreender que a energia ela pode ser transformada. Um tipo de energia pode ser transformado em outros tipos de energia. E gostaria que você pudesse também reconhecer as diversas transformações de energia que ocorrem nos aparelhos domésticos, isso mesmo, nos aparelhos dentro aí de nossas casas. Bom, para começar, vamos falando logo de uma transformação de energia importantíssima para nós, que é como nós adquirimos essa energia elétrica. Essa energia elétrica, ela não surge do nada, ela vem de um processo de transformação de outras formas de energia. No Brasil, né, a energia é obtida principalmente da energia cinética da água nas hidrelétricas, ou da energia proveniente da queima de combustíveis fósseis ou até mesmo de energia gerada a partir do que nós chamamos também de biomassa, que também é utilizada a queima. Bom, vamos pensar aqui, né? Nós temos aqui uma hidrelétrica aqui, uma figura. Então, repare aqui, ó, que aqui eles fazem uma represa nessa região aqui, né? Represou a água. No represar a água, isso faz com que o nível da água aumente, né? Então, antes de ter essa represa, você tinha um rio aqui correndo, numa boa, tranquilo, e de repente nós fomos lá, né, com nossas magníficas construções, fizemos essa barragem ela represa a água, faz aumentar muito o nível da água. E aqui embaixo, ó, onde tem a passagem da água, nós temos aqui, mais ou menos nessa região, várias turbinas, né, que elas vão girar à medida que a água passa. Imagina você soprando um catavento, né? Quando você sopra um catavento, ele gira, não é verdade? Só que aqui, ao invés do vento, né, de ser um sopro, é a água que vai passar girando turbinas que nos lembram cataventos. Bom, como é que isso acontece? Vamos ver aqui no quadro aqui, a parte aqui. Vou colocar aqui a água de amarelo, tá? Então tá aqui um riozinho correndo, bonitinho. Vou colocar a seta para o lado, que ele está correndo. Nós vamos lá. Fazemos uma barragem aqui. Quando nós fazemos essa barragem, o nível dessa água vai aumentar, vai ficar cada vez mais alto. E o que acontece quando você ganha altura é o seguinte, aumenta um tipo de energia que nós chamamos de energia potencial gravitacional. Então, só de ter a ver com gravidade, você já pensa que tem a ver com a aceleração da gravidade. Tem a ver com a massa de um corpo, né? Um corpo, quando ele quando ele tem um peso maior, né? Quando ele tem uma massa maior, se você soltar ele de cima de um prédio, ele vai ter uma aceleração e ele vai chegar com uma certa força lá embaixo. Se você pegar um corpo que tem uma massa menor e colocar nesse mesmo prédio, ele vai ter um impacto menor quando chegar lá embaixo. E quanto mais alto for esse prédio, também maior vai ser o impacto. Então, essa força, essa energia potencial gravitacional tem a ver tanto com a massa do corpo, que no caso aqui não muda, que é a massa de água, né? E tem a ver com a altura. Por isso que você faz essa represa aqui tão alta, né? Quanto mais alto você fizer aqui, mais você acumula água, ou seja, você tem uma água numa altura maior. E essa água aqui está numa altura maior, quando ela descer, ela vai pegar uma grande velocidade e ela vai ganhar mais força. Essa água, então, ela vai passar por turbinas, né? Vou colocar aqui como se fosse um cataventozinho mesmo. Pensa que essas hélices que eu estou fazendo aqui, que elas giram, tá? E aí, quando essa água passar aqui por dentro, aqui, ó, ela vai empurrar essas hélices, vai fazer com que essas hélices, então, elas vão começar a girar. E a partir do giro dessas hélices, nós vamos ter aí
aparatos elétricos aqui, né? Que a gente costuma ver em motorzinhos de carro, né? A gente abre lá um motorzinho, tá cheio de fio lá. E isso aqui, então, essa energia desse giro das hélices é que vai ser convertido em energia elétrica. Então, para chegar na energia elétrica, esse aqui não ficou bonito não, né? Para chegar na energia elétrica, primeiro a gente aumenta a energia potencial, né? Que é fazendo essa água aqui aumentar ali de volume, né? De volume não, na verdade, de altura mesmo, né? Que a gente está falando de energia potencial gravitacional. Quando essa água desce para encontrar lá com a hélice, à medida que ela desce, ela está ganhando velocidade. Quando a gente pensa em algo em movimento e velocidade, a gente está falando de outro tipo de energia, que se chama energia cinética, com C, tá? Energia cinética é o que está acontecendo aqui nessa descida aqui, ó. Cinética. E aí essa energia cinética, né, que a água vai ter ali muita energia cinética, porque ela foi largada de uma altura grande, né? Ela vai passar então por essas hélices, fazendo ela girar, e essa energia então, a partir de alguns equipamentos elétricos, vai fazer com que esse movimento de giro da hélice consiga transformar essa energia cinética em energia elétrica. Ou seja, então mesmo antes de chegar lá nos aparelhos, lá na nossa casa, antes da gente poder usar a energia lá no nosso som, né, na nossa televisão, a energia já passou por diversos processos de transformação. Energia elétrica não simplesmente cai do céu, vem diretamente do sol. Você pode transformar energia solar em energia elétrica, como você viu que você pode transformar a energia do movimento em energia elétrica. Você pode transformar um tipo de energia em outro. Então, a ideia principal é essa. Isso tem que ficar claro para você. E aí você vai entender que se todos os tipos de energia podem se converter uns nos outros, o que nós, seres humanos, fazemos para construir nossos aparelhos elétricos, para desenvolver na tecnologia utilizando a eletricidade, é conseguir transformar essa eletricidade em cada tipo de energia diferente. Quando a gente consegue fazer isso, utilizar as matérias-primas adequadas para isso, nós conseguimos então controlar essa transformação de energia e usar em nosso benefício. Então vamos lá. Em nossas casas, então, né, a energia elétrica ela pode ser transformada em energia térmica. Energia térmica, professor? O que é energia térmica? Energia térmica, você pode pensar em temperatura. Térmica, temperatura. Então, você está pensando em calor, né? Energia térmica, você está pensando em calor. A energia elétrica ainda dentro da nossa casa pode ser transformada em energia mecânica. Quando a gente pensa em energia mecânica, é uma energia que ela vai estar presente nos motores, por exemplo, né? Que é uma energia que é capaz de fornecer força, né? Até para gerar movimento. Pode ser transformada em energia luminosa. A gente pensa em luz, energia luminosa, a lâmpada da minha casa, então, aquela luz é uma energia luminosa. Mas, para acender aquela lâmpada, eu usei energia elétrica. Então, houve uma conversão aí, não houve? Energia elétrica também pode ser transformada em energia luminosa. E também energia sonora, né? Quando você liga lá o seu computador e coloca uma musiquinha para tocar, ou o seu rádio, você está transformando energia elétrica em energia sonora. Então, são aí alguns tipos de energia que nós usamos o tempo inteiro aí na nossa casa, faz parte do nosso cotidiano e é importantíssimo que nós tenhamos uma noção de como isso acontece. Bom, tem um detalhe aqui. Olha só, independente da função do aparelho eletrônico, então pode ser um computador, pode ser uma lâmpada, pode ser até a geladeira, sempre vai haver energia térmica gerada, mesmo que em pequena quantidade. Por quê? Porque os aparelhos todos têm alguns componentes que são aqueles componentes que nós chamamos de resistores. E se o aparelho tem resistor como componente, nós já vimos nas aulas anteriores que o resistor ele resiste à passagem de corrente elétrica. Se ele resiste à passagem de corrente elétrica, isso vai fazer com que os resistores eles se aqueçam, porque a corrente elétrica ela traz consigo muita energia. E se essa energia não consegue passar rapidamente
expor aquele componente, ela acaba liberando parte dessa energia em forma de calor. Não é à toa que se você deixa o computador ligado muito tempo, ele aquece. Você coloca a mão na lâmpada, a lâmpada está quente. Por favor, não coloque a mão na lâmpada. Ok? Bom, nós ainda podemos dividir os aparelhos domésticos, agora pensando que existem alguns que aquecem um pouco, mas tem alguns que são feitos para aquecer, como o ferro de passar roupa. Então nós temos, pensando nesse formato, dois tipos de aparelhos: os aparelhos resistivos e os aparelhos receptores. O nome de resistivos já dá um indicativo aí, ó, resistivos, resistência. Opa, resistência tem a ver com aquecimento. Ah, professor, eu acho que eu já estou percebendo. Então, os aparelhos em casa que aquecem, será que eles são os resistivos? Vamos conferir aqui. Aparelhos resistivos. Então, são aqueles aparelhos que convertem a energia elétrica em energia térmica, certo? E ele é denominado, então, resistivo por causa disso. Temos como exemplos o chuveiro, o forno elétrico, o ferro de passar roupas, entre outros. Então, se você tem um aparelho lá na sua casa que ele aquece quando se liga na tomada, uma misteira, né? Um forno, como foi citado aqui, e aqui nesse desenho mostrando um chuveiro, lá dentro desses aparelhos tem uma resistência. E eu não sei se vocês já abriram um chuveiro, ou já viram alguém da sua família abrindo um chuveiro. Dentro de um chuveiro você tem lá um fiozinho todo enroladinho, né? Nesse chuveiro aqui, ó, se eu desenhar de amarelo vai dar para você ver. Bem enroladinho assim, ó. Finge que isso está lá dentro, tá? E esse fio enroladinho, ele é a resistência do chuveiro. É muito comum falar, preciso de trocar a resistência no meu chuveiro queimou, tal. O que acontece é que se você desenrolar esse fio, imagina ele aqui, está todo enroladinho. Se eu desenrolar, ele vai ser um fio enorme, né? Vai ser muito grande. O que acontece? A resistência, né? Quanto mais comprido for o percurso ali para a corrente elétrica, quanto mais longo, mais vai haver resistência para a passagem desse elétron, né? Mas ele vai demorar muito para chegar na outra ponta. Então, a resistência ela é enroladinha por causa disso, porque faz com que o fio seja muito comprido e ele caiba aqui dentro do chuveiro, né? Se você não enrolasse, não ia dar. E ela vai, então, permitir que esse chuveiro seja aquecido, porque os elétrons, né? A corrente elétrica ela tem dificuldade ali de passear nesse fio, de chegar lá na outra ponta e vai liberar parte dessa energia em forma de calor. Então, esses aparelhos que a gente quer que aqueça, né, o ferro de passar roupa na nossa casa, são denominados resistivos. Temos os outros aparelhos que são os receptores. Quando o aparelho, então, ele transforma a energia elétrica em outra forma, que não somente a energia térmica, lembrando que todo aparelho vai produzir um pouco de energia térmica. Lembra que eu falei que às vezes o computador esquenta, você põe a mão atrás da televisão, ela está quente. Mas quando ele transforma a parte mais que o interesse daquele aparelho é transformar em outro tipo de energia que não a térmica, você vai chamar ele então de aparelho receptor. Temos como exemplos aí os liquidificadores, as batedeiras, as furadeiras. Inclusive aqui eu estou citando aparelhos que têm um motor dentro, né, que faz girar e tal. Mas não tem só esses aparelhos, né, que tem um motor que vai fazer esse aparelho girar e realizar alguma função. Temos também aparelhos que vão fazer conversão da energia elétrica em energia luminosa ou energia sonora. Como assim, professor? Ou. Aqui eu coloquei aqui o desenho do computador. Coitado do meu computador, está precisando de trocar. Ele produz tanta energia luminosa para gerar essa imagem na tela, né? E ele produz também energia sonora. O computador ele consegue gerar som, não é verdade? Agora, nós temos aparelhos que só produzem energia luminosa. É o caso de uma lâmpada, de uma luminária. E temos aparelhos que só produzem energia, né, só transformam energia elétrica em energia sonora, que é o caso dos aparelhos de som, né, em geral, do rádio. Então, você percebe aí, então, que dentro da nossa casa, todos os aparelhos funcionam por conta de uma transformação de energia elétrica em energia térmica, em energia luminosa, em energia sonora, enfim, em vários tipos de energia.
E o que nós fazemos é usar os tipos de componentes nesses aparelhos que vão facilitar com que essa energia elétrica seja convertida naquele tipo que a gente deseja, ok? Ok, esses aí então são os aparelhos receptores. Resistivos, os que são baseados basicamente em resistência e aquecimento. Então, todo aparelho na sua casa que aquece, resistivo. Receptores são os demais aparelhos. Geladeira, televisão, todos os outros que você pensar aí. Ok. Essa aula é uma aula mais curta, mas é uma aula muito importante para você ter uma visão geral de como que funcionam os aparelhos domésticos e ter uma visão principalmente de como a energia ela é capaz de se converter em determinados outros tipos. Algumas formas de energia vão se transformar em outras naturalmente, né? Na natureza mesmo, você tem conversão de energia. Por exemplo, a energia solar, né? A luz solar. Nós temos vários tipos de energia ali contida na luz solar. Nós temos uma parte da luz solar que é uma energia luminosa, mas essa energia luminosa, ela pode inclusive ser transformada em energia térmica, né? Se você chegar numa piscina de manhã, acabou de, né, estava de noite e tal, acabou de amanhecer. Nossa, aquela água está geladíssima, geladíssima, não dá para entrar na piscina de manhã. Para quem já foi na praia, por exemplo, sabe que de manhã a água é muito fria. Aí vai passando o dia todo, aí aquela água vai levando, recebendo os raios solares, né? Vai recebendo os raios solares, está ali a energia luminosa. Quando chega a tardezinha, seja na praia ou na piscina ou num riozinho que você estiver nadando, aí a água já vai estar quentinha. Por quê? Aquela energia luminosa, ela foi sendo transformada em energia térmica e foi deixando aquela água bem quentinha. Então é isso, nós falamos aí sobre a transformação de energia, que é o ponto principal dessa aula. Aqui a gente está falando já de conceitos de física, tá? Você já está sendo introduzido à física. Quando você estiver no ensino médio, você vai ter a matéria física específica separada da biologia e a química também separada. Aqui já é uma noção de física do ponto de vista aí de transformação de energia. Nós vimos que os aparelhos domésticos todos dependem da energia elétrica e que a energia elétrica ela já vem de diversas conversões, né? Energia potencial, quando o rio ganha altura, né? Quando você faz a barragem. Energia cinética, quando ele corre, né? Ele se movimenta fazendo uma hélice ali girar e converter essa energia cinética em energia elétrica. Aí nós falamos também dos dois tipos de aparelhos que nós temos, que são os aparelhos resistivos, é só pensar em resistor, né? Aí você vai pensar em chuveiro, ferro de passar roupa, forno, misteira, todos esses aparelhos elétricos que aquecem. Até aquelas pranchas de cabelo, né? Aparelho resistivo. E os aparelhos receptores são os demais, são aqueles que vão ter energia elétrica convertida em energia luminosa, sonora, ou que vão fazer girar algum motor, algo desse tipo. Essas são as ideias aí que eu queria falar com você hoje. Ó, presta aqui atenção, tem aqui umas referências bibliográficas, vale a pena, o assunto é interessante. Você olhando aqui nas referências, vocês vão ver alguns detalhes que eu não coloquei aqui na aula, porque eu não acho que é essencial, mas que são detalhes interessantes, aí eu acho que vale muito a pena você consultar as referências bibliográficas sobre esse assunto. É isso que eu queria falar com vocês. Eu desejo a vocês aí uma ótima semana e bons estudos.